Pronto, já está com você aí. Ok. Então, boa noite a todos. Gostaria de fazer todos bem-vindos a mais uma aula da qualidade, né? Semana passada, nós fizemos uma introdução com algumas perguntas e respostas sobre a questão de gestão da qualidade e agora a gente vai falar sobre uma ferramenta específica. Vocês já ouviram falar na ferramenta chamada 8D? Não. É uma ferramenta que utiliza 8 disciplinas, que começa com a letra D, né, para resolução de problemas. Então, a gente vai ver aqui, aí no final a gente fecha com um exercício, né, para ver se vocês conseguiram absorver o conhecimento. Então, o que é 8D, né? 8D, 8 disciplinas, é uma metodologia de solução de problemas para visar a questão da melhoria contínua, né, e aprendizado, tanto de um processo como de um produto. Essa metodologia se baseia em alguns pilares básicos, né, que veremos nos próximos slides. O 8D tem uma popularização muito forte na Ford. Quem já trabalhou em empresa de automóveis, ela é muito usada. E foi a partir da década de 80 que ela foi lançada. Então, de lá para cá, o 8D tornou-se um processo estruturado para soluções, né, de problemas, utilizado em muitas empresas, devido, sobretudo, à sua eficácia, né, na questão da clareza do que está sendo feito. Anteriormente à criação da metodologia, as empresas baseavam na resolução de problemas de maneira bem menos estruturada, onde a possibilidade de recorrência do mesmo problema tinha muita recorrência, né? Se repetia muito os problemas. Devido à ausência de ações padronizadas, era muito comum, sem falar na falta de articulação para a solução dos mesmos. Então, o 8D ele tem esse sucesso justamente por isso que ele reforçou o conceito de valor agregado e melhoria, né, em substituição aos antigos modelos de controle, além de fechar lacunas, né, organizacionais para o método multidisciplinar para a solução de problemas. Então, o 8D é uma ferramenta que é utilizada que ela é muito estruturada, ela é padronizada. Então, faz com que aquele problema que ocorreu, ele não se repita mais, se usá-lo, né, de maneira correta. E quando deve utilizar, né, a metodologia 8D? Então, de forma geral, uma regra geral, né, não há uma regra pré-definida para quando se utilizar. Ou não há metodologia 8D para a resolução de um problema. E para se ter um parâmetro, pode-se utilizar os seguintes questionamentos abaixo, né, com base para tomar uma decisão se deve utilizar o 8D ou não. A causa do problema é desconhecida? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando um problema ele surgir, né, nos processos ou no produto. A resolução do problema está além das capacidades e competências de um só pessoal da organização? Será que precisa envolver mais pessoas? A potencial gravidade do problema exige que haja uma equipe envolvida, ou seja, envolver pessoas para formar um time, né, uma equipe para resolver esse problema que está acontecendo?
Então, fatores que podem provocar uma análise 8D, né? É muito importante se ter em conta os fatores que podem levar à abertura e implantação de análise baseada no 8D. Então, como dados de entrada, podemos, por exemplo, citar problemas relacionados à satisfação do cliente, pode ser um indicador, produtos defeituosos, ou seja, não conforme, né, em campos durante a aplicação, produtos defeituosos, ou seja, não conforme durante a fabricação, e processo de fabricação sem estabilidade, aquele processo que tem muita variação, né? Serviços de entrega, né, de produtos insatisfatórios ao cliente, quando acontece isso. Recorrência de não conformidades devido a tratativas anteriores ineficazes, é quando você tomou ação de um problema que aconteceu e depois volta a acontecer da mesma forma, né? Matéria-prima fornecida, né, fora de especificação. Extrapolação dos indicadores de qualidades acordados como metas. Então, são alguns fatores. E agora vamos ver as vantagens de aplicar, né? As vantagens do trabalho em equipe do 8D. O 8D é uma ferramenta da qualidade eminentemente ligada ao trabalho em equipe. Né? É relevante que conheçamos as principais vantagens do trabalho em equipe, de tal forma a realizarmos um processo de 8D plenamente, sendo uma boa prática a atenção a esses conceitos que apresentaremos como vantagem aqui, né? Então, se eu trabalho em equipe, eu com certeza vou ter maior quantidade de informação para a tomada de ação, né? Se trabalho com mais pessoas, maior grau de criatividade da equipe. O trabalho em equipe aumenta o nível de aprendizagem, né, sobre diversos temas, porque a gente não é conhecedor de tudo, então a equipe ajuda cada um a ter um parecer, um conhecimento diferente, né, que pode agregar valor, tanto a equipe à nossa vida também. Satisfação dos membros quando participam de um processo de decisão. E os membros da equipe aprendem mais sobre si próprio, né? A gente aprende mais sobre nós mesmos. E alguns cuidados no trabalho, né? Quando você trabalha em equipe no 8D. Então, assim como existe grandes vantagens em trabalhar em equipe, na realidade de um processo de 8D na solução de problemas, também há de se levar em conta possíveis situações adversas. Deve-se considerar que, acima de quaisquer obstáculos, o senso comum deve apontar para uma única direção. A solução do problema e o fortalecimento multidisciplinar, né? Que é o mais importante. Então, abaixo, listamos algumas coisas que precisamos tomar cuidado quando vai se montar uma equipe para trabalhar no 8D. A equipe pode pressionar o indivíduo, né, a tomar decisão com a maioria, ou seja, aquela questão de democracia, né? E nesses casos, a questão da democracia muitas vezes é um tiro errado que nós vamos dar, vai ser uma decisão errada. A gente geralmente tem que buscar a questão de todo mundo ter o mesmo foco, ou seja, ser unânime na decisão. É muito difícil chegar nesse ponto, mas é importante, depois de muitas discussões, que todo mundo possa chegar a essa conclusão. Alguém pode dominar a discussão, existe muito isso, né? Alguém tem aquele poder de persuasão muito grande, e de repente ele domina a discussão, e só ele fala, e de repente ele vai manipular para que seja da maneira dele. Alguém pode sobrecarregar-se de tarefas em relação a outros membros da equipe. Muitas vezes a gente tem muitas coisas para se fazer e só coloca sobre os ombros de uma única pessoa, isso acontece muito. E as discussões, quando mal gerenciadas, podem se tornar exaustivas, né? E antiprodutivas. Então, a pessoa que estiver dirigindo a reunião, ela precisa ter um cuidado muito especial para que não torne assim uma divergência de pessoas, né? Que não aconteça isso. Porque qualquer reunião é importante ter divergência de ideias, porque pensamos diferentes, mas jamais divergência de pessoas. Então, quem estiver conduzindo precisa ter essa atenção especial.
E algumas razões que podem conduzir ao insucesso no 8D, né? Muitas vezes podemos nos deparar com uma empresa bastante organizada e preparada conceitualmente, no que se refere aos seus processos de gestão. Isso é muito importante. Todavia, se a sincronia entre a gestão de sistemas e pessoas não existir, toda a sistematização é praticamente inútil, né, na prática. Não adianta a empresa ser bem estruturada, bem organizada, e as pessoas, de fato, não fazer bem o seu papel. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha toda a estrutura, todos os recursos, ela tinha todos os subsídios para que ela pudesse ter sucesso. Porém, as pessoas que estavam à frente, infelizmente, não faziam o trabalho como deveria ser feito. Então, tem que ser um equilíbrio nisso aí, né? Um sistema organizado e com pessoas que têm a visão de fazer acontecer, né? Fazer o certo. E com relação ao processo de análise 8D, isso não seria diferente. Abaixo estão algumas práticas incorretas, né? Que levam ao sucesso no processo de análise e resolução de problemas dentro do 8D, que é a falta de conhecimento da abrangência da ferramenta. Quando eu não conheço a ferramenta, existe a questão de insucesso muito grande para que possa acontecer. Montagem da equipe com ausência de pessoas chaves para a solução de problema. Isso é muito importante quando for montar a equipe, pensar em pessoas que realmente vai contribuir de maneira significativa, né? Cultura do só apagando incêndio, né? Que acontece muito. Tem pessoas ou empresas que só trabalham quando não tem mais jeito, né? Só resolve problemas que ou quando a máquina quebra, ou quando de fato o cliente já reclamou e está a fim de suspender. Então, são algumas das razões de sucesso, assim como ações corretivas ineficazes, incompletas, informações incompletas ou inconsistentes, vários donos para uma mesma ação, isso de fato a gente tem que evitar, como diz o ditado, né? Cachorro de dois donos, ele vai morrer de fome. Então, para cada ação precisa ter uma única pessoa, prazos demasiadamente longos para a resolução de problemas, né? Quanto mais próximo for os prazos, melhor, né? Mais eficiente. Inexistência de verificação da eficácia da ação, né? De repente tomou uma ação e a gente não tem como saber se aquela ação com o tempo depois ela foi efetiva, né? A ausência de um banco de dados para a captura de lições aprendidas, não existe registro de ações que foram de repente feitas no passado que poderia contribuir. E aqui tem um fluxo, um esquema, né, do 8D, né? Então inicia. Primeiro ponto na metodologia 8D é definir a equipe. Começa com o primeiro D, né? Definir a equipe, a escolha da equipe. Ela precisa ser escolhida e tem que ser de maneira bem estratégica na escolha dessa equipe. Aí vem a questão de descrever o problema, qual é o problema que vai ser tratado. Depois, implantar e verificar ações intermediárias para a contenção dos efeitos do problema. Ou seja, se um problema já aconteceu, vou tomar ação para conter, para aquele problema ele pare de gerar não conformidades, né? Depois, próximo passo é identificar causas potenciais, né? Potenciais causas. Aí eu posso usar outras ferramentas para dar subsídio a isso, como espinha de peixe, 5W, 2H. Definir como selecionar as causas, né? Então, tem uma pergunta aqui embaixo, né? Que tem o losango. É a causa raiz? Se não for, volta nessa seleção das causas até encontrar a causa raiz. E uma boa ferramenta é o 5 porquês. Depois, identificar possíveis soluções para as causas que forem encontradas. Daí, escolher e verificar ações corretivas possíveis, né?
tomar as ações para corrigir. Depois, comprovar a eficácia das ações corretivas. Ou seja, quando a gente toma qualquer ação, depois de certo tempo, um exemplo, tomou uma ação de dar um treinamento para as pessoas porque elas estavam falhando relacionado a um produto, na fabricação de um produto. Então, quando eu tomo uma ação sobre isso, depois de certo tempo que as pessoas tomaram treinamento, eu preciso voltar lá e fazer um monitoramento para ver se as pessoas estão trabalhando correto. Geralmente isso se faz depois de 2, 3 meses que a pessoa tomou um treinamento, vai lá verificar se a pessoa está fazendo certo. E isso é comprovar a eficácia das ações, né? Se aquilo que a pessoa for treinada, ela está fazendo da maneira correta, né? Depois prevenir a recorrência, né? Tomar todas as precauções para não que aquele problema lhe ocorra novamente. E aí, se tudo isso fechar direitinho, aí tem a última parte, que é agradecimento da equipe, né? É uma forma de fazer um reconhecimento da equipe pelo trabalho realizado. E assim termina a estrutura do 8D. Então, primeiro D, né? Primeira disciplina, né? Definir a equipe de trabalho. A segunda, descrição do problema. A terceira, implantação da ação de contenção imediata, né? Que a gente viu ali naquele fluxograma. A quarta disciplina, análise e investigação da causa raiz. A quinta, implantação do plano de ações corretivas baseado na causa raiz. A sexta, verificação da eficácia das ações corretivas. A sétima, sistematização para a prevenção de recorrência do problema. E a oitava é o agradecimento à equipe, né? Vamos ver a primeira disciplina, definição da equipe, né? Então, Ficou mudo, Ramon. Isso mesmo, tá mudo. deixar quais são as expectativas em relação aos resultados para que não haja desvios, né? Aonde que a equipe quer chegar. Essa equipe deverá ser composta por elementos multidisciplinares que disponham de tempo, autoridade e competência para resolver o problema, ou seja, na hora que for escolher essa equipe, é importante que seja de setores e de cargos diferentes da empresa, para ter visões diferentes, né? E em consenso, essa equipe deve apontar um líder, né, para dar andamento às aplicações das ferramentas de qualidade e orientar o grupo de trabalho. Então, tem que ter um líder para poder conduzir a equipe. E aqui tem um exemplo, né? Aí pode formular no Excel, né, uma equipe responsável, os integrantes, a área que cada um trabalha, o ramal. E aí o tamanho da equipe a participar do 8D pode variar de acordo com os seguintes fatores, né? Complexidade do problema depende, o grau de experiência dos envolvidos e o tempo, né, para a tomada de ação, né? O senso de urgência. A segunda disciplina vai falar sobre a descrição do problema, né? Então, nessa disciplina ocorre a determinação e a explicitação dos dados gerais do problema e informações, né, de produtos não conformes. Deve-se descrever o problema em termos mensuráveis, além de ser necessário especificar o cliente interno ou externo, né? Então, os dados devem ser baseados em informações que descrevem, por exemplo, identificação do item, seja por parte do número, fotos, variações de processo, lotes e quantidades afetadas do produto, questão de usar muita rastreabilidade, data da ocorrência, né, da não conformidade, pontos, ou seja, locais afetados pela não conformidade e efeitos diretos, né, na falha no cliente.
Então, a descrição do problema direciona o processo do 8D e ajuda, né, na definição do escopo da investigação do problema. Então, um problema bem descrito é um problema solucionado parcialmente, né? Então, basicamente, há dois métodos para descrever um problema. Primeiro, confirmando o problema, né, identificando o que há de errado com o produto. É a primeira pergunta que tem que ser feita. Segundo, descrevendo um problema, né, caracterizando-se conforme já descrito no slide anterior, através de perguntas do tipo: o que aconteceu, né, o que ocorreu, onde é que ocorreu isso, quando, né, como e com que frequência vem acontecendo. Aqui vem um anexo que mostra a questão de como fazer o rastreamento de respostas rápidas, né, para poder descrever o problema. Após se conhecer o problema, recomenda-se que o mesmo componha o chamado quadro de rastreamento de resposta rápida, né? Esse quadro apresenta os critérios de saída relevantes para a solução de problema de maneira realmente eficaz. E, na prática, o quadro demonstra a evolução das tratativas com prazos e responsáveis que deverão acompanhar todo o processo 8D. Uma coisa que precisamos lembrar na descrição do problema, que perguntas corretas, realizadas de maneira direta, conduzem a respostas reais e verdadeiras. Então, precisamos ter perguntas simples e diretas, né? E que assim a gente vai ter resposta muito mais fácil e simples, né? Pratique uma postura assertiva no seu dia a dia, e aí seus resultados vão vir de maneira como se fosse uma consequência, né? A terceira disciplina fala sobre a implantação de ação de contenção. Então, com o levantamento das questões básicas que envolvem o problema, faz-se necessária a implantação do plano de ações provisórios, né, com a finalidade de conter o problema, a evitar que o mesmo chegue, né, aos clientes afetados, por chamada ação de contenção. Então, a ação de contenção é uma ação provisória que não resolve o problema, todavia, quando realizada corretamente, garante que o cliente não seja prejudicado, protegendo, além de possibilitar maior tempo e tranquilidade para as análises das disciplinas posteriores do 8D. Então, a ação de contenção é aquela ação que, se a gente descobrir um problema no processo produtivo, a gente não deixa passar o próximo cliente, seja um cliente interno ou principalmente um cliente externo. Se eu descobrir esse problema na minha linha de produção, eu contenho aquele problema, né, para que não possa passar para o setor seguinte, e aí eu vou começar a resolvê-lo, né? Então, as ações de contenção devem ser implantadas uma a uma de forma ordenada, extraindo o máximo de informações, servindo inclusive de auxílio, né, na posterior disciplina de busca da causa raiz do problema. Então, a abrangência das ações de contenção é fundamental, que se conheça o potencial, né, da extensão do problema encontrando no cliente. Em geral, os dados fundamentais para o conhecimento dessa extensão são datas da ocorrência, né, da não conformidade, rastreabilidade, saber lote de fabricação, verificação do segmento, que é o FIFO, né, o que fica ali no estoque. FIFO, relembrando, é o primeiro que entra, o primeiro que sai. E a partir desses dados, pode ter uma ideia, né, daqueles produtos que são considerados suspeitos, que já foram produzidos, né, ou talvez com o mesmo problema. Toda empresa ela usa muito um alerta, né? Se a gente encontra um lote que a gente tem dúvida se ele está com algum problema ou não, está sendo analisado, a gente coloca uma etiqueta, em algumas empresas chamada de alerta, né, da qualidade. Pode ser uma etiqueta chamada de segregação, ou seja, segregar significa separar, até ter uma análise, né, minuciosa para saber se aquele produto ele deve continuar avançando para o setor seguinte ou se deve realmente ser eliminado, né?
Vigência da ação de contenção, né? Via de regra, as ações de contenção deverão ser mantidas até a verificação da eficácia da ação corretiva, né? É muito comum encontramos casos, né, onde opta-se, né, por retirar a ação de contenção antes da verificação da eficácia da ação corretiva. Então, de fato, isso não é uma boa prática. Lembra que foi comentado aqui anteriormente que quando a gente faz uma ação, a gente precisa ter um tempo para poder saber se aquela ação foi eficaz ou não. Então, geralmente é depois de 2 meses, 3 meses, que a gente vai verificar se a ação está dando resultado ou não. Se a gente percebeu, depois da análise de eficácia, que está dando resultado, que o problema não voltou a acontecer, aí sim, a gente elimina a ação de contenção. E outra parte importante da ação de contenção é o seguinte: definir, né, implementar a verificação de ação de contenção para isolar o efeito do problema do cliente, seja interno ou externo, prevenir o agravamento do problema e manter a ação da contenção até as ações corretivas definidas, né, pela equipe. Importante, não devemos levar em consideração somente aquilo que parece complexo, pois em muitos casos a causa raiz do problema estava na parte mais simples, né, do problema. A quarta disciplina fala sobre análise e investigação da causa raiz. Então, depois que eu tenho ação de contenção, eu preciso analisar e investigar quais são as causas raízes desse problema, né? E de posse das informações das causas básicas ou prováveis levantadas até a contenção do problema, iremos criar um plano de ação corretivo, né, mais abrangente, levando em conta fatores como matéria-prima, material, máquina, pessoas, padronização, ou seja, tudo que pode acarretar naquele desvio, né? Se a gente for analisar, a ferramenta mais adequada aqui, quando se fala de tudo isso, para analisar de uma maneira geral, é o 6M, né? Espinha de peixe, que através do 6M nós analisamos material, máquina, né? Medição, meio ambiente, a gente analisa tudo. Então, a nossa missão nessa disciplina é analisar e confirmar a causa raiz do problema, né? Para posteriormente, né, na próxima disciplina, criarmos ações corretivas, né, permanentes. Então, a equipe 8D deve possuir como base as seguintes ideias investigativas, né, para identificar e verificar como o modo de falha provoca um problema, né, ou a não conformidade. Isolar e verificar o efeito de cada causa raiz potencial, testando cada causa potencial, né, contra a descrição do problema e do dado testado. Isolar, quando possível, né, e verificar o local dentro do processo onde o efeito da causa da não detecção deveria ser detectado e contido, né? Avaliar a eficácia do método, né, de controle atual, como é que é feito o controle atual, e quanto mais de uma causa raiz identificada, o time deverá considerar o 8D separado. Deve-se reproduzir o defeito com a causa raiz identificada, garantindo que a causa realmente está gerando esse defeito, sempre que possível. Então, a gente tem que utilizar o 8D para uma causa raiz específica, né? Então, para essa verificação, tem algumas ferramentas, né, que ajudam muito, como eu falei aqui, né? Tem o brainstorm, que é aquela reunião que a gente faz com a equipe livre de censura, que as pessoas vão colocar suas opiniões. Tem os 5 porquês, né? Que se usa o porquê, porque até chegar à causa raiz, 3 vezes no mínimo, mas pode ser mais de 3, pode ser 5, pode ser 7, até chegar à causa raiz. Aí vem o diagrama de Chicago, que eu falei, que é o 6M, tem o gráfico de controle e o de Pareto também. Então, essas são as boas práticas, né? Que durante a etapa ajuda muito a tomar a decisão, a encontrar as causas, né, do problema. Pode-se dizer que esta é a chave, né, do 8D. Né? Geralmente, essa é a parte mais demorada e importante do estudo, pois conduzirá, né, para a aplicação das próximas disciplinas do 8D. Logo,
conclusões equivocadas dessa disciplina levarão a ações imprecisas, né, para a solução de problemas e novas recorrências, aumentando inevitavelmente a insatisfação do cliente. Por quê? Porque o problema não foi resolvido. Aí vem a quinta disciplina, né? Implantação do plano de ações, é implantar as ações que foram apresentadas através das ferramentas. Então, nessa disciplina, busca a eliminação da causa raiz, né, do problema, principalmente, como foi falado, né, tomando a decisão certa, né? E o passo a passo é fazer o quê? Decidir o melhor plano de ação corretivo para remover a causa raiz e não detecção. Analisar, antes da implantação, os possíveis efeitos mediante a implantação das ações sugeridas. Caso forem prejudiciais, deve ser estudada outras possibilidades. A seleção e implantação de ação corretiva e os responsáveis apontados e os prazos devem possuir o aval positivo do cliente, né? Isso é importante. Qualquer mudança que for feita tem que ser informado ao cliente, né? As mudanças que forem realizadas. E essa parte aqui de tomar ações é importante envolver todas as áreas, porque de repente eu tomo uma ação para melhorar algo, falando da questão na visão da qualidade, mas talvez aquela ação que eu penso dessa forma, isso na área da segurança de trabalho, do trabalho, seja talvez uma mudança que vai afetar os trabalhadores, que talvez as pessoas vão ficar mais expostas, né, a sofrer qualquer tipo de acidente. Então tem que ser uma análise que todos os setores têm que participar e que não afete nenhum desses setores, né? Seja a parte de segurança, de qualidade, a parte de produção, né? Todos precisam ser bem favorecidos com a ação. E de repente, né, se aquela ação que a gente tomar, ela não for mais a adequada, né, a gente precisa sempre pensar em um plano B. A sexta disciplina é a verificação, né, da eficácia das ações, como eu falei algum tempo atrás, depois que a gente toma ação, com o tempo depois de 1, 2 ou 3 meses, com o tempo, a gente volta na área, analisa se aquela ação que foi feita algum tempo atrás, se ela está funcionando, né? A gente faz alguns testes para saber se ainda continua com a efetividade da ação. Isso é que é chamado de verificação da eficácia das ações. E a sétima etapa é a prevenção de recorrência do problema. Evitar que aquele problema ele volte a acontecer. Então, essa disciplina direciona as falhas sistemáticas, né, que contribuem com a falha, endereçando para uma análise mais ampla, contribuindo para a análise de ações de melhorias efetivas, prevenindo a recorrência do problema. Costuma-se dizer que essa disciplina é um dos calcanhares de Aquiles do 8D. Isso deve, sobretudo, devido ao fato das empresas trabalharem muitas vezes na filosofia, na apagando incêndio, no sintoma do problema, né? Então, alguns fatores relevantes dessa disciplina: modificar os sistemas necessários, seja a política que tem na empresa, as práticas e procedimentos, ou FEMEAS, né? Plano de controle para prevenir a recorrência do problema, né? Fazer melhoria no sistema onde aplicar e manter um banco de dados e informações para programas atuais e futuros. A sétima disciplina é prevenção de recorrência, né, do problema, né? A gente prevenir. Então, existem algumas medidas que ajudam, né, para que nós possamos, de fato, evitar que aquele problema volte a acontecer em nossos processos. Aqui embaixo, se vocês analisarem, tem uma tabela que mostra medidas ineficazes e medidas efetivas, né? Das medidas eficazes, nós temos 100% de dispersão. Não é tão eficaz quando faz 100% de dispersão. Retreinar o operador, quando geralmente as ações vamos treinar a pessoa, né?
Avaliar a pessoa específica, né, responsável, a gente vai ter que avaliar o processo, não a pessoa somente. Reparar a ferramenta e atualizar os documentos, achando que atualizando os documentos vai resolver a situação. E aqui tem alguns métodos eficientes, né? Revisar o plano de controle e processo, qual o controle que tem. Então, tentar revisar isso. Implementar dispositivo, né, que é o Pokayoke, e CEP, né, que são dispositivos para controlar o processo contra falhas, né? Melhorar o processo de treinamento, envolver operadores na solução de problemas, porque os operadores conhecem muito melhor do que os próprios gestores, porque ele está ali o dia a dia, né, no processo. Desenvolver processo baseado no PDCA, né? Revisar a abrangência dos planos de manutenção, incorporar lições aprendidas dentro dos documentos, né, para ser utilizado nas auditorias subsequentes. Aqui tem uma tabelinha, um anexo que ajuda, né, nessa prevenção. Aqui é uma tabelinha que fala de lições aprendidas, está em inglês aí, mas aí se coloca a foto, o local que aconteceu determinado problema, a causa raiz. De repente foi um acontecimento que é muito similar, que a gente pode usar esse formulário, né, para tomar uma ação. E a oitava disciplina é a contribuição do time, ou seja, o agradecimento, né, às pessoas que participam. Se o projeto deu certo, o gestor, a organização tem que se preocupar em fazer esse reconhecimento à equipe, né? Como é importante as pessoas serem valorizadas depois que se toma uma ação para resolver uma situação. Então, baseado em tudo que eu falei aqui, tem um exercício que eu gostaria que vocês respondessem aí em casa. Pegasse uma folha de caderno mesmo, ou no próprio caderno, e vocês fossem respondendo essas perguntas, né? Verdadeiro ou falso? Pode ser? São 7 afirmações, com base no que falei. Pode ser, sim. Vocês respondem aí e depois a gente vai discutir sobre isso. Ok, Ramon. Ramon? Oi. Ah, porque ficou mudo aqui. É porque eu tô dando tempo aí para vocês responderem aí. Ah, tá ok.
Conseguiram resolver? Eu acho que sim. Vamos ver aqui, né? Na verdade, essa disciplina é muito importante a prática dela. Se a gente tivesse uma aula presencial, poderia fazer alguns exercícios para que vocês pudessem ir respondendo e aí ia tirando as dúvidas, entendeu? Vou ver se eu tenho a possibilidade, pelo menos, não sei se numa próxima aula ou numa oportunidade, de trazer um estudo de caso para tentar implantar essa questão do 8D. Como que nós poderíamos fazer? Mas vamos responder essas afirmações aqui. Então, a primeira afirmação, né? O 8D teve a popularização junto à Ford a partir da década de 90. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Eu acho que é falso. Foi na década de 80. Falso. Exatamente, foi na década de 80, né? Então, essa primeira aí é falsa. É isso? Isso. Aqui tem a resposta aqui atrás, mas vamos voltar para cá. Não há uma regra pré-definida para quando se utiliza ou não a metodologia 8D, né? Para a resolução de um problema. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente. Verdadeiro. Não tem algo amarrado, tem que ser dessa forma, não. Exato. Isso. A gente vai analisar se essa vai ser a ferramenta mais apropriada quando se apresenta um problema. Porque a gente vai utilizar a ferramenta para ver o que vai acontecer na resolução do problema, né? Exato, vai depender da situação que se apresenta. A terceira aqui, só há vantagens ao se trabalhar em equipe, né, na metodologia 8D. Falso. Falso, porque nem sempre trabalhando em equipe vai se atingir aquele objetivo, né? Porque pensamentos são diversificados, né? E depende também Até da que viu. Pode falar. Depende do problema que vai ter e depende se precisa de equipe. Às vezes tem um problema que só você presenciou e você consegue resolver. Tem uma solução. Isso, é. Mas nesse caso do 8D, uma das disciplinas tem uma equipe mesmo, né? O primeiro passo é definir uma equipe. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter só coisa boa a se ter uma equipe. Como a gente viu aqui nos slides anteriores, né? Pode ter muitas divergências de pessoas, que não é interessante que aconteça. Tem aquela pessoa que de fato, ele é mais manipulador, né? E influencia mais facilmente outras pessoas e, de repente, ele influencia a tomar uma decisão errada, né? Então, tem várias situações que negativas também. Então, tem que ter muito cuidado quando for selecionar uma equipe, né, para trabalhar. Então, próximo a afirmação aqui. Primeiro passo, né, na metodologia 8D é a definição do projeto. Falso. Definição de equipe. Falso. Vai definir a equipe. Perfeito. Então, o primeiro passo é definir a equipe que vai trabalhar. Para vocês observarem que como é importante a equipe, né? Se a equipe ela já não for bem montada no início, provavelmente todos os outros D dessa metodologia vai ser um fracasso. Então, já começa pela montagem da equipe. E uma ação de contenção é uma ação de provisória que às vezes resolve o problema. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro. Então, vocês acham que uma ação de contenção, em alguns casos, pode resolver o problema? Em alguns casos, eu acho que sim, pode resolver o problema. Em alguns casos, depende do problema que esteja causando. Vocês sabem o que significa uma ação de contenção? É algo Conter, parar. Isso, é aquela ação que a gente toma para que o problema ele não passe para o setor seguinte. Vamos pensar assim, certo? Certo.
Ou então aquela ação... Porém, não quer dizer que ele resolva o problema a longo prazo, digamos assim. Exatamente. Né? Então, queira ou quer não, uma ação de contenção ela não consegue resolver o problema. Ela resolve o problema naquele momento ali. Mas isso não quer dizer que ela vai resolver o problema que se apresentou. É que nem uma pingueira dentro de casa. Uma ação de contenção é botar talvez um balde para que não molhe a casa, né? Mas se eu colocar só o balde, isso não vai resolver. E a causa raiz não é isso. Na causa raiz é uma outra ação que eu tenho que tomar. E assim, toda a contenção que é feita é importante. Mas lembrar que eu preciso encontrar a causa raiz para que eu possa se resolver de imediato, resolver de uma vez por todas aquele problema, né, que apareceu. E a penúltima diz que a 7ª disciplina é conhecida como se fosse o calcanhar de Aquiles. Essa daí eu fiquei na dúvida, mas eu botei falso. Também coloquei falso. Coloquei falso também. Análise e investigação. Essa aqui, de fato, ela é verdadeira, viu? A 7ª. Eu coloquei verdadeira, porque ela vai de acordo aí em resolução do ponto fraco, né? Isso. E ela ajuda aqui para que aquele problema ele não se repita. Né? Então, nessa 7ª disciplina, a gente vai tomar cuidado para que a gente vai se prevenir para que nunca mais aquele problema volte a ocorrer. E na 8ª disciplina é onde acontece o reconhecimento das pessoas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Então, o último passo é reconhecer a equipe depois de um trabalho realizado. Então, a metodologia 8D, ou ferramenta, né, ela norteia essa estrutura, né, toda a estrutura para que assim resolva, né, os problemas quando aparecem. Então, talvez numa próxima aula, eu vou tentar trazer um estudo de caso para que a gente analise e que a gente possa responder juntos esse estudo de caso, para que vocês possam praticar aí numa folha de caderno. Pode ser? Pode sim, professor. E não Pode tem sim, como em amor. todas as aulas você deixar um exercício extra para que a gente possa fazer para estar corrigindo, tipo, na próxima aula. Você fez Pode. esse exercício e aí você deixa um extra, a gente printa a tela para poder estudar e responder, e aí na próxima aula a gente responde. Eu acho Pode que fica ser, até sim. melhor. Ou então pode ser até no próprio grupo aí, meu WhatsApp aí, não teria como colocar alguma coisa, não? A gente puxava. Isso, exatamente. Pronto, eu vou Um preparar. exercício. Vou preparar sempre os exercícios, então, depois das aulas, e aí eu vou disponibilizar lá no grupo, então. Certo, combinado. Pode ser, né? Pode sim. Então, na próxima aula, Pode a gente vai sim. tentar fazer um estudo de caso juntos, uma prática, para não ficar só na teoria. Ok. Tá bom. Ótimo. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês e uma ótima semana aí. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, gente.